Agora, o Botafogo tá classificado. E aí eu vou dizer uma coisa, hein? O Botafogo entra pros favoritos ao título da Libertadores. Total. Digo mais, tá na parte do grupo ali que deve pegar o São Paulo na próxima fase, né? Na próxima. Sim. E depois pode pegar o Flamengo. E aí eu vou ser culhudo pra dizer, jogando o que tá jogando, pra mim, é favorito contra os dois, Bruno Prado. Flamengo não tá jogando nem metade do que tá jogando esse Botafogo. Aquele Flamengo covarde do Tite tá jogando nem metade do que tá jogando o Botafogo. Técnico covarde, técnico que fica falando de calendário o tempo inteiro. Fala do trabalho horroroso que fez na seleção e no Flamengo. Não do calendário o tempo todo. É o mesmo calendário pro Botafogo, é o mesmo calendário pro Palmeiras, é o mesmo calendário pro Fortaleza. Então, vamos começar a querer jogar futebol, sem ficar falando só de calendário. E tá melhor que o São Paulo também, Bruno Prado. Eu acho que esse Botafogo, nesse momento, nessa parte do grupo, é o favorito para chegar na final, não? Se os jogos fossem agora, sim. Ainda vai demorar, mesmo as quartas, né? Ainda vai ter data FIFA, vai demorar um pouquinho. Nesse momento ele joga melhor que o São Paulo e joga melhor que o Flamengo. Mas ainda, principalmente se tiver um Botafogo e Flamengo na semifinal, esse aí tá mais distante ainda, né? Aconteceria só lá para setembro, outubro, né? Mais outubro, agora não lembro a data exata, mas deve ser lá em outubro uma semifinal. Então, tem muita coisa que pode mudar. Se fosse agora, semana que vem já joga quartas. Ele está melhor que o São Paulo, se o São Paulo amanhã passar pelo Nacional. E também está melhor que o Flamengo, mas ainda tem um tempo aí, né? Tem um tempo que os outros podem melhorar, o Botafogo pode ter problemas, né? Hoje mesmo o Luiz Henrique saiu machucado. O Flamengo está passando por um momento de vários jogadores lesionados. São Paulo machucou Ferreirinha no domingo. Então, até os confrontos acontecerem, se de fato acontecerem, né? O São Paulo tem que chegar nas quartas primeiro, o Flamengo na semi, Botafogo também. Aí pode já ser um outro cenário. Eu falei que para mim o Botafogo é o favorito desse lado do grupo. Concorda, Fábio Piperno? Concorda, Flávio Prado? Eu concordo, que está jogando melhor no Campeonato Brasileiro, está jogando melhor futebol do Brasil hoje. E eu acho que os times brasileiros são melhores que os outros desse lado da chave. Então, Botafogo e não vai mais jogar, por exemplo, a Copa do Brasil, né? São Paulo e Flamengo vão. Então, eu acho que o Botafogo, até por isso, ele tem sim a grande chance da vida dele de fazer uma grande Libertadores. E tomara que o árbitro de hoje trabalhe em mais jogos, aí, Botafogo, Flamengo, São Paulo e tal, porque o cara trabalhou muito bem. Quer dizer, ela deu até poucos cartões para o nível de tensão do jogo e tal. Então, hoje o jogador não fez firula para cima de arbitragem, como a gente é acostumado a ver aqui, porque o cara é enérgico, conhece a regra do jogo e trabalhou muito bem. E teve futebol, né? Aí teve futebol. Quando você está preocupado em jogar, você não fica com tempo de encher o saco dos outros. Não, e é árbitro internacional também. Claro. Isso faz diferença. Os árbitros brasileiros são uma bosta. É verdade. Essa é a verdade. É no árbitro internacional. Mas também os caras arrumam como desculpa, né? Eles também não jogam nada, erram o gol toda hora e a desculpa fica pronta, né? Com o árbitro. Mas hoje realmente o cara se impôs legal. Teve até uma hora que o Abel teve xilique, ele foi lá e falou assim: basta isso aí, quietinho. Falou nada, só falou quietinho, vai falar. Pronto, foi lá, sentou e acabou. Resolveu. Até a arbitragem foi muito bem. Foi tudo bacana no jogo. Foi tudo bacana, meu. Foi legal. Jogo bem gostoso de ver. Até o fim a gente não sabia o que ia rolar. E é gozado que aqui a gente tem um certo delayzinho, né? Aí você escutava gritos, você não sabia grito do que era. Então foi bem interessante. E tem uma outra coisa interessante, uma sugestão para cartolagem aí, Flávio. Olha, fiquem de olho, observem com lupa o trabalho de todo o técnico do Braga. O Braga revelou o Abel, o técnico do Botafogo, e o Rubem Amorim, que hoje é o técnico do Sport, já ganhou 2 campeonatos portugueses, tirando o Sport da fila. Então, tem alguma coisa diferente. Escolinha de técnico. Escolinha de técnico. Então, olho nesses caras. Mas é legal a gente ver que tá acabando essa hegemonia. Pra mim, pilhado pro bicha Flamengo, pra mim o Botafogo é mais favorito que o Flamengo nessa parte do grupo. O Flamengo não mostrou nada ainda pra mim. O Botafogo tá jogando o melhor futebol do Brasil faz tempo. Junto com o Fortaleza. Mas acho que o Botafogo tá melhor, tá melhor. O Fortaleza é uma beleza, uma delícia, mas pra mim o Botafogo tá melhor. O time mais forte fisicamente.
E é o que está jogando o melhor futebol na Libertadores, consequentemente, né? Então, é que não é assim, né, que as coisas funcionam. Hoje poderia ter sido eliminado. Se a bola acidentalmente não bate na mão do Gomes, o Botafogo poderia, desde que perdesse os pênaltis, poderia ter sido eliminado. Mas se for olhar por bola, o Botafogo é favorito ao título da Libertadores, favorito ao brasileiro. E dá para levar os dois. Já mostrou que tem, e tem até elenco para isso, né? Você olha o menino lá, o Igor Jesus, que, nossa, que beleza de contratação, né? Ele sai entre o Tiquinho e o Soares. E já na primeira jogada ele já faz uma parede, já vira e mete o jogador do Botafogo na cara do gol. O Botafogo contrata muito bem, hein? É verdade. Né? Esse Botafogo, ele contratou o Marlon Freitas, não deve ter sido caro. É um baita jogador, que o Bruno lembrou hoje, estava no Atlético Goianiense. O Bastos, o zagueiro goiano. O Igor Jesus, o atacante, ninguém falava no Igor Jesus. Nada, nunca tinha ouvido falar dele. E o Botafogo contratou bem, contanto que o Alan, que era volante da seleção brasileira, tá no banco. Sim. E o Almada? Nossa senhora. O Almada pega na bola e você fala, meu Deus. Você olha e fala, nossa, é diferentíssimo, né? O Almada é uma beleza de ver de jogador. E o Luiz Henrique. Né? Mas o Almada, Flávio, ele é um jogador que todo mundo conhece, que foi caríssimo. Foi o jogador mais caro. Quer dizer, o que eu tô dizendo é que ele descobre jogador óbvia, né? que é barato. Você acha que o Bastos foi caro? Tá certo. Você acha que o Marlon Freitas foi caro? Verdade. Né? O Igor Jesus eu não sei. O próprio Savarino, né? O próprio Savarino. Sim. O Igor Jesus estava lá nos Emirados Árabes, não foi caro, não. Verdade. As contratações fora da média, assim, que aí ele contratou porque ele tem um dono, que é o Textor, foram o Luiz Henrique e Almada, né? Que foi coisa de 20 milhões de dólares, 20 milhões de euros. Né? Isso aí o Botafogo não conseguiria fazer. Outros, com uma boa equipe ali de scout, trabalho do scout, da comissão técnica, o Botafogo trouxe ali bons ponto lateral direito. O jogador uruguaio, campeão mundial sub-20 com o Uruguai ano passado. Então, era do Danúbio, né? Ano passado. 20 anos, né? Ano passado foi campeão mundial sub-20 com a seleção uruguaia, ganharam o mundial lá na Argentina contra a Itália na final. Jogou o pré-olímpico esse ano também e o Botafogo trouxe. Então, os dois fora da curva, assim, que precisava de um investimento fora do normal, foram o Luiz Henrique e Almada. O resto foi muito, assim, de observação, de captar jogador. O próprio Barbosa. O próprio Júnior Santos, pô. Sim, ele jogava no Japão. Tiquinho Soares. Tiquinho estava na Grécia, estava no Olympiacos. Um time massa. O Barbosa, que é um zagueiro mais de força, assim, né? Ele é um argentino que jogava no Libertad do Paraguai. Então, foram contratações de observação mesmo. Cuiabano era reserva no Grêmio. E lá no Grêmio jogava na direita, na esquerda, no meio, jogava em tudo que é lugar e não conseguiu se firmar. Você vê, então ele trouxe o menino lá que era do time Uruguai sub-20, né? Quando o Uruguai ganhou aquele Mundial, o Uruguai tinha só um ou dois jogadores que já estavam na Europa. O resto... Tinha um que era do Chelsea, para variar, né? Que tem 50 e tantos jogadores. E acho que tinha um na Itália, alguma coisa assim. Então, 20 jogavam lá no Uruguai. Um dia eu falei, mas escuta, se tem 20 campeões do mundo lá no Uruguai, será que não tem ninguém do Brasil para observar essa molecada? E a maioria nem era de Nacional e Penharol, Danúbio, dos times menores. Liverpool tem bastante. Jogador barato, né? Pois é, barato e provavelmente bom, né? O Bahia pegou o Luciano Rodrigues, do Liverpool. É desse grupo também, né? Não, realmente, essa coisa do Botafogo, das montagens do Botafogo, é interessante. E quando ele perdeu o título ano passado, aquela coisa bizarra, você, pô, e agora, né? O que vai acontecer? Ele veio mais forte. Esse time é mais forte. E outra coisa, ele criou uma cara. A cara desse time é a cara do Luiz Castro. É do mesmo jeito. Forte, veloz, agressivo, no sentido de incomodar o adversário. É o mesmo time, pode olhar, o mesmo jeito de jogar do Luiz Castro. Sim. A gente está elogiando muito o Botafogo, mas também tem que criticar um pouquinho o que aconteceu no final do jogo, né? Que o Botafogo quase entregou de novo um jogo que estava decidido, gente. De mérito Palmeiras, que foi... Nossa Senhora. Mas o Botafogo, você concorda que deixou? Ele não fez o jogo inteiro. Foi mesmo. Foi recuando, foi sentindo a pressão. Você falou uma coisa interessante. Quando ele tomou o gol, meio que um olhou pra cara do outro e falou... Não é possível. Eu achei que se assustaram demais com o primeiro gol. Teve aquela hora que você falou, por que eles não saem um pouco? Pô? Porque o time é forte. E o Palmeiras estava muito à frente. Se o Botafogo sai, tinha chance de fazer o terceiro gol. Né? Ele ficou encolhidinho e rezando para que as coisas se resolvessem. Destaque do jogo, pode ser o Matheus Martins do Botafogo? O Matheus Martins deu as duas assistências para os gols. Savarino jogou muito também. Acho que tá entre os dois aí. E o Matheus Martins é mais um jogador revelado pelo Fluminense. A gente lembrou hoje no Flamengo, Ayrton Lucas, Pedro, Gerson. Aí tem o Matheus Martins no Botafogo. Quem mais que você falou?
Luiz Henrique. Luiz Henrique no Botafogo. O Marlon Freitas era do Fluminense também. É impressionante como o Flamengo, como o Fluminense revela jogador. É fábrica de xerém. Mas aí vende barato e aí acabam reforçando o outro time. Não gaste dinheiro revelando. Espera o Fluminense revelar e compre barato. Não é, gente? Não, porque o Botafogo não comprou o Luiz Henrique barato. Foi a contratação mais cara do futebol brasileiro até o Almada. Sim, mas o Fluminense ganhou muito pouco. Muito. Eu quero dizer, o jogador custa caro depois que sai do Fluminense. Né? Se eu não me engano, o Fluminense vendeu ele por 9 milhões. Não foi? Coisa 9 assim. milhões de euros. De euros, sim. 9 milhões de euros. É um jogador que era pra vender por 20, 25. E no meio de campeonato, lembra? Lembra que eu disse? Ficou maluco com a saída dele. Então mexeu em tudo. Foi uma coisa. E quem o substituiu foi o Matheus Martins, que no fim do ano saiu. O Luiz Henrique saiu no meio do ano, foi de 22. Aí o Matheus Martins virou titular e no fim do ano saiu o Matheus Martins também. Foi para jogar no Watford. Aí ele se virou no outro ano e acabou até campeão da Libertadores. Mas perdeu os dois, assim, 6 meses um do outro de diferença.